Vamos lá, começando, a gente se encontra agora no Daf Yud Zain, vai começar o segundo Perek de Masechet Megillah. Fala a Mishnah o seguinte, a coreta Megillah lemafrea lo yatsa. Alguém que leu a Megillah não na ordem correta, ele mudou a ordem, seja dos psukim, seja dos prakim da Megillah, ele leu primeiro o terceiro capítulo, depois o primeiro, não cumpriu a mitzvah. A Megillah tem que ser lida em ordem. Krea al pé, alguém que leu a Megillah de cor, certo? Ele falou, recitou a Megillah de cor sem ler do texto. Krea targum bechol lashon, ou se ele leu a Megillah traduzida para qualquer língua, lo yatsa, não cumpriu a mitzvah de Mikra Megillah. Aval korim otah leloazot belaz, mas é permitido ler a Megillah para estrangeiros na língua deles, certo? Seria permitido ler a Megillah em português para brasileiros, em inglês para americanos, de acordo com a língua que cada um entende. Certo? Pode ser em inglês para brasileiros se eles entendem a língua, não tem problema. Veloese chama Ashurit Yatzah. E alguém estrangeiro que ouviu em Ashurit, ouviu em hebraico, em Lashon HaKodesh, ele cumpre a mitzvah, mesmo que ele não entenda tudo, certo? Então, mesmo que a gente ouve a Megillah e grande parte não entende, porque você não fala hebraico, você não entende direito, se você ouviu na língua original, cumpriu a mitzvah. Em outras línguas, você tem que entender o que está acontecendo. Kras erugim. Se a pessoa leu, parou. Leu, parou. Ou seja, ele leu a Megillah, mas com várias pausas no meio. O mitnamnem, ou seja, ele leu a Megillah meio adormecido, ele adormecia, acordava e continuava. Yatzah, cumpriu a mitzvah. Certo? Mitnamnem é adormecendo, não é que ele foi dormir na cama 3 horas. Ele adormecia, acordava, lia de novo. Se ele leu dessa forma, ele cumpriu a mitzvah. Aí a kotvá dorshal magihá, im kiven libo, yatzah. Vem lav lo yatzah. Se ele estava escrevendo a Megillah, então ele tinha uma Megillah ksherá do lado, e ele lia cada pasuk e escrevia. Ou alguém que está lendo a Megillah e explicando ela, falando drashot sobre a Megillah. Ou ele está consertando, certo? E na hora de consertar, ele vai vendo se não está faltando nenhuma palavra, ele lê a Megillah inteira. Se ele que vem libó, se ele teve intenção de cumprir a mitzvah de Mikra Megillah, cumpriu, yatzah. Vem lav lo yatzah, senão ele não cumpriu. Porque aqui ele não está lendo para cumprir a mitzvah, ele está lendo para poder corrigir, para poder escrever, para explicar. Então, se ele teve a intenção de, além de ler para escrever, ler também para cumprir a mitzvah, valeu. Se não, ele não cumpriu. Aí tá que tu vá besam, besikra, bekumus, bekankantom, alaniar vela diftera, lo yatzah. Se a Megillah está escrita, aqui a gente tem alguns tipos de tinta, tinta feita de terra, feita da seiva de uma árvore, são tintas que não são tintas pretas e não são uma tinta que dura muito tempo. Se usou esse tipo de tinta, ou se ela foi escrita laniar vela diftera, ou é em couro não trabalhado, lo yatzah. Esse daqui não cumpriu a mitzvah, certo? Porque essa Megillah não é uma Megillah ksherá. E no momento que você está lendo de uma Megillah não ksherá, é como se você estivesse lendo de cor. Só é considerado que você está lendo da Megillah quando você lê de uma Megillah que ela é ksherá, mas se não é uma Megillah válida, é como se estivesse lendo de cor. E a gente viu em cima que quem lê a Megillah de cor não cumpriu a mitzvah. Ad shetehe ktuvah ashurit ala sefer ubedio. A Megillah tem que estar escrita em ashurit, nas letras, no alfabeto que tem, igual do Sefer Torah. Ala sefer tem que ser num klav, num pergaminho kasher, certo? Que é o couro já trabalhado, vai aparecer na Gemara. Obedio, com tinta preta que se mantém por bastante tempo, igual no Sefer Torah. Se não, essa Megillah não é ksherá. Ótimo, isso daqui é a Mishnah. Agora a gente vai para a Gemara. A Gemara vai explicar os motivos, de onde surgiu cada opinião da Mishnah, essas ideias da Mishnah, de onde foi aprendido. Vamos lá. Fala a Gemara o seguinte. Mem he mem, mina hale minei. Milei. Da onde são essas palavras? Da onde a Mishnah sabe que não se pode ler a Megillah lemafreia, retroativa, certo? Fora de ordem. Amarava, falarava de amar krada, ensino no passo na Megillah, kirtavam vechizmanam, que a gente tem que cumprir a mitzvah de Purim, como está escrito na Megillah, no tempo que está escrito. E aprende a Gemara da seguinte forma, mas manam lemafreia lo, do mesmo jeito que as datas da Megillah não tem como o dia 15 cair antes do dia 14, certo? Cronologicamente não funciona. Assim também a escrita da Megillah, quando você vai ler o que está escrito, você não pode ler fora de ordem. Igual os dias da Megillah, 14 e 15, nunca caem fora de ordem, certo? O dia 14 é sempre antes do dia 15,
assim também a leitura tem que ser dessa forma. Pergunta Gemara, de kriaktivaha, asiaktivaha. Esse passo que está escrito Kichtavam vechizmanam não está falando da leitura da Megillah. Ele está falando do cumprimento da Asiá, do cumprimento da mitzvah de Purim, da festa de Purim. Esse passo está falando sobre a festa de Purim. Não está falando sobre a leitura da Megillah. Então não dá para aprender dele que a Megillah não pode ser lida em ordem. Ela me acha, então fala, não, tem outra fonte, está escrito no passo, os dias de Purim, eles são lembrados e feitos. Ou seja, lembrados é a leitura da Megillah e feitos é a festa de Purim. Itkash zchira leasiá. Esse passo vem conectar, Itkash é leakish, é conectar a zchira, a lembrança do milagre, que é a leitura da Megillah, leasiá, com o cumprimento da festa. Vem falar que a leitura da Megillah e o cumprimento da festa, eles têm que ser igual. Eles têm as mesmas regras, as mesmas leis. Mas se e do mesmo jeito que o cumprimento da mitzvah de Purim não pode ser ao contrário, não pode ser fora de ordem. O pessoal do dia 14 faz no dia 14, do dia 15 no dia 15, não dá para trocar. Assim também a lembrança do milagre, ou seja, a leitura da Megillah, não pode ser fora de ordem. Certo? Então aqui a gente aprende que o que aparece no começo da Mishnah, a coreta Megillah Mafreia, lo yatsa. Alguém que lê a Megillah fora de ordem, não cumpriu a mitzvah. Tana, está escrito na Braita, vechen be'alel, vechen be'kriyat shema, o batfilah. Assim também com relação ao alel. O alel que a gente faz de vez em quando em Rosh Chodesh, em Hagim, na Tfilah, ela tem uma ordem dos prakim que tem que ser lidos, e também o kriyat shema, tem 3 parashot, elas têm que seguir essa ordem, e a Tfilah, a Amidah, ela tem uma ordem específica e você não pode mudar a ordem das brachot. Pergunta Gemara, Alel minalan, de onde a gente sabe que o Alel você não pode mudar a ordem? Talvez eu possa mudar os prakim do Teilim, porque eu preciso fazer justamente nessa ordem. Raba aprende do seguinte passuca, a gente vai ver alguns psukim que aparecem no Alel, que mostram que o Alel tem que ser feito em ordem. Dertiv está escrito no passuca, Mimizrach shemesh ad mevo. Um dos psukim do Alel é que o sol ele sai do leste, ele vai até o oeste. Igual o sol nunca muda de lado, assim também a leitura do Alel não pode mudar de ordem. Rav Yosef Amar, Ze Yom Asa Hashem. Rav Yosef ele traz um outro passuco que fala sobre o dia, do mesmo dia que o dia, é parecido com o passuco anterior, mas está falando sobre o dia, do mesmo jeito que o dia funciona dia, noite, dia, noite, dia, noite, e não muda, assim também a leitura do Alel tem que ser feita sempre da mesma forma. Ravav Amar, e Shem Hashem Mevorach. A palavra Yehi significa que tem que ser do jeito que ele foi feito. Yehi, Ye, ser, é o verbo ser em hebraico, ele tem que ser do jeito que está escrito, não pode mudar. Rav Nachman bar Yitzchak veitema Rav Acha bar Yaakov, e Rav Nachman bar Yitzchak, que tem quem diga que quem falou o passuco a seguir foi Rav Acha bar Yaakov, Amar Meacha Meata Veadolam. De agora para todo sempre. Igual o tempo não muda, o tempo nunca vira retroativo, nunca vai para trás, assim também a leitura do Alel, que esse passuco aparece lá, não pode ser invertida. Kriyat Shema, de onde eu sei que o Kriyat Shema eu tenho que ler em ordem, certo? Eu não posso fazer a última parashá, a parashá do Tzitzit, de Vayomer, antes do Ve'ayah, ou antes do Ve'ahavta, de onde eu sei que o Kriyat Shema tem que ser em ordem. Detalhe, aparece na Braita a seguinte discussão. Kriyat Shema Kichtavá, de Rebbe. Rebbe fala o Kriyat Shema tem que ser lido em Lashon HaKodesh, com a linguagem que aparece na Torá. O Kriyat Shema, para cumprir a mitzvah de Kriyat Shema, você tem que ler como está escrito na Torá. Vechachamim omrim bechol lashon. E Chachamim falam, não, o Kriyat Shema você pode ler em qualquer língua. Então, se pegar um Humash traduzido, pegar as parashot do Kriyat Shema, a priori você poderia ler o Kriyat Shema de lá. Hoje em dia não se faz isso, mas a priori a halachá seria que cumpriu a mitzvah, de acordo com Chachamim. Maitama de Rebbe, qual o motivo dessa discussão? Amar Kra, então Rebbe fala o seguinte, está escrito no Pasuk, Vehayu, certo? Está escrito Vehayu adevarim aele. A palavra Vehayu vem ensinar que Beavayatan e Riu. As palavras do Kriyat Shema têm que ser como elas foram entregues, como elas foram feitas no original. Então, o Kriyat Shema tem que ser lido na linguagem original, Lashon HaKodesh. Verabanan Maitá, mas qual o motivo de Rabanan? Amar Kra Shema, no passuco a gente fala Shema Israel, a palavra Shema ela significa o quê? Bechol Lashon Shata Shomea.
em qualquer língua que seja ouvido, é válido, certo? O Kriyat Shema pode ser feito em qualquer língua que se escuta, ou seja, qualquer língua é permitida. Língua dos surdos não poderia, certo? Não daria para fazer o Kriyat Shema dessa forma, mas qualquer forma, qualquer língua em que você fala as palavras, pode fazer o Kriyat Shema dessa forma. Então, cada um aprendeu de um passuco diferente. Rebbe aprendeu do Veayu, que o Kriyat Shema tem que ser lido na linguagem original, Lashon HaKodesh. E Rabbanan falam de Shema, você aprende, pode ser em qualquer língua. Agora, pergunta a Gemara, Verebi Nami Aktiv Shema, o que Rebbe faz com a palavra Shema? A palavra Lechorá, a palavra Shema, vem te ensinar que pode ser em qualquer língua. Explica a Gemara, Almi Bailei, Ashma Leoznecha, Masha Tamotzi Beficha. Rebbe aprende a palavra Shema, que quando você lê o Kriyat Shema, você tem que ouvir o que você está falando. Ashma Leoznecha, faça seus ouvidos ouvirem, Masha Tamotzi Beficha, o que você fala. A palavra Shema significa que quando você lê o Kriyat Shema, você não pode falar muito, muito baixo, você tem que falar num tom de voz que você mesmo, pelo menos, consegue ouvir. Verabanan, sabe? E Rabanan, da onde eles aprendem esse din, realmente? Você tem que ouvir o Kriyat Shema. Rabanan, eles usaram a palavra Shema para falar que pode ser em qualquer língua. Então, da onde eles aprendem o que Rebbe falou? Fala que Rabanan sabe que Madamara Koret Shema velo Ishmael Leozno Yatzá. Rabanan sustentam, eles seguem a opinião que diz que não precisa ouvir, certo? Lechatchila, você precisa ouvir o que você está falando, mas se você não ouviu o seu próprio Kriyat Shema, cumpriu a mitzvah. Então, a palavra Shema pode ensinar outra coisa. Pode ensinar que o Kriyat Shema pode ser lido em qualquer língua. Verabananame, activ, veayu. Agora, Rabanan, o que eles fazem com o pasuk veayu? A priori, a palavra veayu vem me ensinar beavayatan e yu. Você tem que ler o Kriyat Shema na língua original. Responde a Gemara, Almi Baile, o que Rabanan fazem com esse pasuk? Sheloi kra lemafreya. Veayu, quando está escrito veayu, que tem que ser da forma como foi entregue, não está falando sobre a língua. A língua pode ser qualquer língua. Está falando sobre a ordem. A ordem do Kriyat Shema tem que ser na ordem que foi especificada e não pode mudar a ordem. Verebe Shiloi Kralem Afeaminalei. Agora, Rebbe que usou o pasuk Vehayu para me ensinar que o Kriyat Shema tem que ser lido em Lashon HaKodesh, de onde ele aprende que eu não posso ler o Kriyat Shema fora de ordem. A palavra Vehayu só pode servir para uma coisa, certo? Não pode ensinar duas coisas. Responde a Gemara, Mi Dvarim Hadvarim. No passuco está escrito Vehayu Ha-Devarim Ele. Esse rei, a priori, está sobrando. Poderia estar escrito Vehayu Dvarim Ele. Porque está escrito Ha-Devarim Ha-Ele, vem ensinar alguma coisa a mais, que tem que ser lido justamente nessa forma, certo? O fato de ter uma palavra, uma letra a mais sobrando, vem me ensinar alguma coisa, e Rebbe fala, isso vem ensinar que o Kriyat Shema tem que ser lido na ordem correta. Verabanan Dvarim Ha-Dvarim Lo Mashmaleu. Para Rabanan, isso que tem um rei a mais em Advarim não significa nada. Então, eles tiveram que aprender a ordem de outro lugar, da palavra Vehayu. Então, daqui a gente vê duas fontes da onde a gente sabe que o Kriyat Shema tem que ser lido na ordem. Agora, já que a gente trouxe essa discussão, Rebbe e Rabanan, a Gemara entra um pouquinho na discussão. Então, a Gemara fala o seguinte. Certo. Voltando para o que a gente viu ontem, tem uma discussão Rebbe e Chachamim, se o Kriyat Shema tem que ser lido em hebraico, em Lashon HaKodesh, na língua que está escrito na Torá, ou se ele pode ser em qualquer língua. Rebbe falou que tem que ser justamente na língua original, porque está escrito Vehayu, Adevarim Ele, que elas têm que ser como elas foram entregues, e Chachamim falou, não, está escrito Shema. Shema quer dizer Bechol Lashon Sheta Shomeh, pode ser em qualquer língua. Fala Gemara o seguinte, a gente parou um pouquinho depois, mas vamos voltar a isso. Fala Gemara o seguinte, Lema Kassavar Rebbe Kol HaTorah Kula Bechol Lashon Emra. A priori, a gente pode concluir daqui que, de acordo com o Rebbe, a Torá inteira foi entregue para ser lida, para ser estudada em qualquer língua. Porque se a Torá foi entregue para ser lida e estudada justamente em Lashon HaKodesh, então não precisaria no Kriyat Shema falar especificamente, leia o Shema em Lashon HaKodesh. Se essa é a regra geral para toda a Torá, então não precisaria da palavra Vehayu. Não precisa falar especificamente que o Kriyat Shema tem que ser em Lashon HaKodesh, se tudo em Lashon HaKodesh. Então, a priori, a gente pode concluir que tudo foi entregue para ser estudado e lido em qualquer língua, e o Kriyat Shema, com a palavra Vehayu, é justamente em Lashon HaKodesh. Fala Gemara que não, Itzrich. Fala Gemara que não. Pode ser que realmente a Torá inteira é tudo em Lashon HaKodesh. E mesmo assim, eu preciso da palavra Vehayu. Por quê? Por quê? Porque já que tem a primeira palavra do Kriyat Shema, é o Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad, Shema,
eu poderia concluir igual Rabanan, que é Bechol Lashon She'ata Shomea. Então, a Torá tem que vir e especificar Vehayu, que o Kriyat Shema também precisa ser em Lashon HaKodesh. Toda a Torá é em Lashon HaKodesh. O Kriyat Shema, por causa da palavra Shema, eu poderia concluir igual Rabanan, vem o Vehayu e me esclarece que não, que tem que ser em Lashon HaKodesh. E agora a Gemara pergunta para o outro lado, para a ideia de Rabanan. Lema kassaver Rabanan kol haTorah belashon HaKodesh nemra. Deisaka datach bechol lashon nemra, lama li lemichtav Shema. Agora a Gemara fala o contrário. De acordo com o Rabanan, a priori, a Torá inteira em Lashon HaKodesh, certo? E o Kriyat Shema tem um passuco que fala Bechol Lashon She'ata Shomea, ou seja, no geral, a regra geral para a Torá é que tem que ser tudo em Lashon HaKodesh. Tem várias parashot da Torá que são lidas, tem a parashá de Sotá, tem a parashá de Bikurim, tem várias parashot na Torá que as pessoas liam em épocas específicas. Então, a priori, tem que ser tudo em Lashon HaKodesh, fora o Kriyat Shema, que o Kriyat Shema, a Torá veio e falou Bechol Lashon She'ata Shomea. Porque se fosse tudo em qualquer língua, se a Torá inteira pudesse ser falada em qualquer situação, em qualquer língua, não precisa da palavra Shema. É tudo Bechol Lashon. Não precisa falar que o Kriyat Shema é Bechol Lashon She'ata Shomea. Responde a Gemara, a mesma ideia, só que o contrário. Fala a Gemara que não. Pode ser que a Torá inteira é Bechol Lashon. Todas as parashot da Torá que têm que ser lidas em épocas específicas, eu posso ler em qualquer língua. E mesmo assim, no Kriyat Shema, precisa de um passuque específico falando que o Kriyat Shema pode ser em qualquer língua. Por quê? Eu poderia pensar que da palavra Veayu eu poderia concluir igual o Rebbe, que o Kriyat Shema tem que ser em Lashon HaKodesh. Então vem a palavra Shema, fala que não, também o Kriyat Shema em qualquer língua. Ou seja, nem para Rebbe, nem para Rabanan, dá para saber o que eles sustentam com relação ao resto da Torá. Com o Kriyat Shema a gente viu a discussão, de acordo com o Rebbe tem que ser em Lashon HaKodesh, de acordo com o Rabanan pode ser em qualquer língua, mas o resto da Torá não é conclusivo daqui. Tfilá. Fala Gemara agora com relação a Tfilá, foi falado no mundo anterior, que a Tfilá pode ser em qualquer língua. Minalan, da onde a gente, desculpa, não qualquer língua, que a Tfilá ela tem uma ordem, e você não pode mudar a ordem da Tfilá, não pode mudar a ordem das brachot da Amidah. Certo? Geralmente, quando aparece Tfilá na Gemara, está se tratando da Amidah, não de todos os psuquei de Zimra, Korbanot, tudo isso. Tfilá é a Amidah. Minalan, então a gente sabe que ela tem uma ordem específica. Detalhe, assim aparece na Braita. Shimon HaPakuli dir 18 brachot lifnei Rabban Gamliel ala seder beyavne. Assim aparece na Braita, Shimon HaPakuli, ele trabalhava com tzemer, com lã, ele organizou as brachot da Amidah, as 18 brachot da Amidah, na frente de Rabban Gamliel, na cidade de Yavne. O Beidin de Rabban Gamliel ficava em Yavne, depois da destruição do Beit HaMikdash, ficava em Yavne, e ele organizou todas as brachot da Amidah. Ou seja, a gente vê que ela tem uma ordem específica. Certo? E agora a gente vai ver mais ou menos qual é essa ordem, como ela funciona. Então, daqui a gente vê que a Tfilá tem que seguir uma ordem específica. Fala Rabi Yochanan, e tem quem diga que isso aparece em uma braita. 120 zkenim, ובהם כמה נביאים תקנו 18 brachot ala seder. 120 zkenim, 120 anciãos, e entre eles alguns profetas, decretaram as 18 brachot em ordem. Lá para frente, a Gemara vai perguntar se foram 120 zkenim, que é no começo do segundo Beit HaMikdash, é Anshe Knesset Agdolá, ou foi Shimon HaPakuli em Avne. Quem organizou? Por que duas vezes? Lá para frente, a Gemara vai perguntar. Tano Rabanan, fala Braita o seguinte. Minayin sheomrim avot. Da onde a gente sabe que tem que falar a brachá de avot, a primeira brachá da Amidah. Shenemar, havu la Hashem benei elim. Benei elim são os filhos dos deuses, digamos assim, são os filhos fortes, os filhos importantes, que são os avot. Então, daqui começa a Amidah. O Minayin sheomrim gvurot, da onde a gente sabe que tem que fazer depois a brachá de Tchiat Emetim, de Atag Gibor, Shenemar, Avul Hashem, Kavod Vaoz, deem para Kadosh Baruch Hu, Kavod Vaoz, certo? Kavod, honra e força. Daqui vem a brachá de Gvurot. O Minayin Shomrim Kedushot, da onde a gente sabe que tem a brachá de Atakadosh, que se fala sobre a Kedushá de Hashem. Shenemar, Avul Hashem, Kavod Shemo, Ishtachavul Hashem, Behadrat Kodesh. Certo? Esses três psukim são uma das filotas de David HaMelech no Teilim, e ele fala como a pessoa tem que se aproximar de Akadosh Baruch Hu, falando dos avot, falando de Gvurot, da força de Akadosh Baruch Hu, e da Kedushá, da santidade.
O Mara Olomar Binah Har Kedushá, agora a Gemara vai explicar toda a ordem das brachot. O Mara Olomar Binah Har Kedushá, por que a gente tem a brachá de Binah, Ta'achonen Ladam Dat, de conhecimento, logo depois da brachá de Atakadosh, de Kedushá, Shenemar, porque está escrito no Pasuk, Ve'kdishu et Kedosh Yaakov, é Kedushá, Ve'telokei Israel Yaritzu, certo? Ele está falando sobre Leakdish, sobre Lekadesh, Akadosh Baruch Hu, santificar ele, que é a brachá de Atakadosh, Ve'samich lei, e o passuco seguinte diz o seguinte, Ve'yadut o'ei ruach binah. O passuco seguinte fala sobre binah. Yeshayahu colocou dessa forma, ele colocou primeiro Kedushá e depois dat, depois binah, depois o conhecimento. Então assim também é a ordem na Amidah. O Mara é o Lomar Tchuvah Har Binah, porque a gente faz a brachá de Tchuvah logo depois da brachá de Atachonen Ladam Dat, porque vem essa brachá logo depois, Dertiv, porque está escrito no passuco, o Levavoi Yavin, o coração da pessoa vai entender, ou seja, Dat, Veshav Verafalo, e ele vai ser curado, desculpa, Veshav é suficiente. O Levavoi Yavin, Veshav, depois da Binah, depois da brachá de Dat, de conhecimento, Veshav, vem a Tchuvah, Verafalo. E o passuco continua, completa, que depois a pessoa vai ser curada. Pergunta a Gemara, Yahi, se for assim, se você vai usar esse passuco para formar a ordem da Tfilá, Leima Refuá, Batra Tchuvá. A brachá logo depois de Tchuvá, deveria ser a brachá de Refuá e não a brachá de Slichá, certo? A gente fala depois da Tamochel. Por que a gente muda, por que mudou a ordem? Por que a gente não vai para Refaeno? Ainda tem a brachá de Slichá, a brachá de Geulá e depois a brachá de Refuá. Por que colocou Refuá para depois? Lo salkadata. Fala que não, eu não tenho como colocar a brachá de Refuá depois da brachá de Tchuvá. Dertiv, V'yashuv el Hashem v'irachameu, ve'lelokeinu kerbe lisloch. A gente vê aqui que logo depois da Tchuvá vem a Slichá, certo? Então, logo depois da brachá de Tchuvá, tem que vir uma brachá sobre Slichá. Certo? Deixa eu pegar aqui o Sidur, só para a gente acompanhar melhor as brachot. Então, a primeira brachá é a Tachonin Ladam Dat, é Dat. Depois vem a Shiveinu Avinu Letoratecha, certo? Acho que é em Faradim. É a brachá de Tchuvá, Rotzev Tchuvá. Depois vem Hanuna Marbel Isloach, que é a brachá de perdão, de Slichá. E depois vai vir a brachá de Refainu, de cura, certo? Já vamos ver a continuação. Pergunta a Gemara, o mais razik de Samuchá. A priori a gente tem dois psukim aqui. Um pasuk fala, Levavoi Avin Veshav Verafalo, que depois de Tchuvá vem Refuá. Um pasuk que fala, Ve'ashuv el Hashem Verachameu, que depois de Tchuvá vem que o Yerbel Isloach, vem Slichá. Por que você escolheu o pasuk de Slichá para colocar a brachá de Amochel, Hanuna Marbel Isloach, depois de Tchuvá, e não colocou a brachá de Refainu? Por que você escolheu um pasuk e não outro? Então, pergunta a Gemara, mais razit, por que você viu de Samuchá? Por que você se baseia nesse e não naquele? Fala, Gemara, que estava crachrina. Tem mais um terceiro pasuk. Asolech lechol avonechi, arofel lechol tachaluaichi. Tem um pasuk que fala que Slichá vem antes de Refuá. Agoel mishachat chayecha, a continuação do pasuk. Então, a gente vê um outro pasuk, que ele coloca Slichá antes de Refuá, então, por isso, essa foi a ordem escolhida na Tfilá. Pergunta Gemara, Lememar de Geulá Refuá, Batar Slichai. A priori, a gente está vendo aqui que o quê? Que Geulá e Refuá vem depois de Slichá. A Soleach, depois a Rofé, depois a Goel. Ve'aktiv Veshav Verafalo. O que a gente vai passar com o passuco de antes? O Levavoi Avin Veshav Verafalo está na ordem errada. A priori, Yeshayahu aqui, ele mudou a ordem. Todos esses psukim aqui são de Yeshayahu, certo? Os psukim que a gente viu aqui em cima. Fora esse do Teilim. Mas por que Yeshayahu muda a ordem nas profecias dele? Ele tem que seguir uma linha só. Por que mudou? Responde a Gemara, ao lav refuá de tachaluimi, ela refuá de slichai. Isso que está escrito no passuco, levavoi avin veshav verafalo, essa refuá aqui não é refuá do corpo, é refuá da nefesh, que é o perdão. O perdão purifica e limpa a nefesh. Então, a refuá que está escrito aqui não é a refuá de corpo, que vai vir depois, é a refuá que também é a própria slichá. Continua a Gemara. Umara ulomar geulá bashviit, porque a sétima brachá, tem as três primeiras, avot, gvurot e kedushá, as três primeiras, depois a gente tem a tachonen adam da'at, a gente tem a brachá de tchuvá e a brachá de slichá. A sétima brachá da Amidah é Geulá. Por que justamente a Geulá ficou lá?
Amarava, mitoch shatidim legel bashvit, leficha kvau bashvit, porque a Geulah de Bnei Israel vai vir no 7º ano da Shemitah, certo? Os anos judaicos são divididos em grupos de 7, tem 7 anos, tem diferença de Trumá e Maaser, e o 7º ano é chamado de Shemitah. Hoje a gente está no 6º ano que vem vai ser Shvit, vai ser Shemitah. Então, já que o povo judeu vai vir, a Geulah final vai vir na Shemitah, no ano da Shemitah, então Ramim colocaram já a brachá de Geulah na 7ª brachá da Amidah. Vê a Marmar, pergunta, Gmararei está escrito, foi falado o seguinte, Bashishit Kolot, no 6º ano vão começar vozes, vão começar boatos de que Mashiach está chegando, vão começar a ver sinais, Bashvit Milchamot, no 7º ano da Shemitah vão ter guerras, Bemotzei Shmit Ben David, Ben David, Mashiach Ben David, ele vem no fim do 7º ano, quer dizer, logo depois, Bemotzei Shvit, no 8º ano, então a Geulah não é no 7º, é no 8º. Responde a Gemara, Milchama nami atchalta de Geulai. A Milchama, a guerra, é o começo da Geulah. A Geulah mesmo, o Mashiach vai chegar no 8º ano. Mas a preparação, a guerra que tem antes, é a preparação para tudo, ela é parte da Geulah em si. O Mara, o Lomar Refuah Bashminit, porque eu estava brachá e Refuah, a Marabiacha mitoch shenitna milah Bashminit, shetricha Refuah, leficha kvau Bashminit. Já que no 8º dia se faz o Brit Milá nas crianças, e para o Brit Milá precisa de cura, certo? A criança precisa se curar, então Ramim já colocaram a brachá de Refuah como a 8ª brachá da Amidah, certo? Porque os dois são 8, para aproximar a Refuah do Brit Milá. O Mara, o Lomar Birkat Hashanim Batshit, porque a brachá de Birkat Hashanim para ter chuvas é a 9ª brachá, a Mara Alexandre, que neged mafkiei she'arim, é por causa das pessoas que sobem o preço das comidas, certo? Em anos que não tem muita chuva, quem tem um pouco de colheita, ele sobe o preço para ganhar mais, porque tem mais gente pedindo, tem mais demanda e menos oferta. Dertiv, está escrito no Pasuk, Shvor Zro Arashá. David Amelech, ele pede para Kadosh Baruch Hu quebrar o braço dos Rechaim, para que eles não tenham força. Para essas pessoas que sobem o preço, que eles não tenham força. Então, como você faz para eles realmente não terem força? Você traz a brachá da chuva, para ter muita chuva. Vê David que amará, bati amará. E David Amelech falou isso no 9º perek do Teilim. Então, David Amelech colocou essa tefilá pelas chuvas, quer dizer, para que as pessoas não possam subir o preço no 9º perek do Teilim. Então, a gente faz justamente a 9ª brachá a pedido das chuvas. Certo? Mesmo que apareça aqui do lado, que é no perek Yud de Teilim, é o 10º perek de Teilim, mas o Perek Aleph e o Perek Bet, os dois primeiros prakim de Teilim, eles são um só, na verdade. O Mara, o Lomar Kibbutz Galiot Lecha Birkat Hashanim, porque a gente fala sobre a volta de Bnei Israel para Eretz Israel depois da brachá das chuvas, dertiv, porque está escrito no Pasuk, Vatem arei Israel anfechem titnu, ufrichem tissu le'ami Israel que karvu lavo. Assim aparece no Pasuk, que logo antes de começar a Geulah, logo antes do povo judeu voltar para Eretz Israel, a Eretz Israel vai começar a dar frutos, vai começar a dar colheitas. Então tem uma ligação entre Birkat Hashanim, as chuvas em que começa a dar frutos na terra, e a volta do povo judeu para Eretz Israel. E na hora que tiver Itkabtzu Galiot, que o povo judeu voltar para Eretz Israel, Nasadin Bareshaim, os Reshaim vão ser julgados, Shenemar Ashiva Yadi Alaich Ve'etzrov Kivor Sigaich, certo? É mais um passuco de Yeshayahu, que na volta a parte da volta da Geulah, a parte da volta para Eretz Israel, é para tirar os Reshaim do povo. Uchtiva Shiva Shoftaich Kivareshonah, e é quando vem os Shoftim, quando vem os juízes. Então, logo depois da brachá de Itkabe Shofar Gadol Lecheruteinu, a brachá de Geulah, vem a brachá de Ashiva Shofteinu Kivareshonah, a volta dos Shoftim, a volta dos juízes que vão julgar os Reshaim. Vekivanti Nasadin Min Reshaim, quando os Reshaim forem julgados, Kalua Poshim, Vekolel Zedim Imaem, aí todos os Poshim, todos aqueles pecadores, eles vão ser exterminados, certo? Todos aqueles que deixaram de acreditar no judaísmo, Shenemar, Veshever Poshim Vechataim Echdav Ichilu. Então, por isso, logo depois da brachá de Ashiva Shofteinu Kivareshonah, vem a brachá de Laminim Velamalshinim, que são aqueles que largaram o caminho do judaísmo. Vekivan Shekalu Poshim, quando os Poshim forem destruídos, Mitromemet Keren Tzadikim, os Tzadikim vão ser elevados. Dertiv Vechol Kanei Reshem Megdah, Teromemena Karnot Tzadikim.
וכולל גרי צדק עם הצדיקים, שנאמר בפני שיבה תקום, והדרת פני זקן, וסמך לב, וכי יגור איתכם גר. Depois que os rechaim forem perdidos, os tzadikim vão ser elevados, como está escrito no Pasuk, certo? Carnei rechaim megdá, e depois o chifre dos rechaim vai ser cortado, e aí os tzadikim vão subir. Por isso, a brachá de depois de laminim e lamalshinim, é a brachá de ala tzadikim ve'al achassidim. E dentro dessa brachá se coloca gerei tzedek, porque igual está escrito no Pasuk, mipnei sivat takum vedrata penei zaken. Zaken na Torá, geralmente o ancião é aquele que ele são os tzadikim. Logo depois está escrito ve'achi agur itchem ger. Então, gerei tzedek, os convertidos que eles seguem o caminho da Torá, eles estão conectados com os tzadikim. Por isso eles aparecem na mesma brachá. Continua a Gemara, veichan mitromemet karnam, e aonde os tzadikim vão ser elevados, vão ser reconhecidos, Yerushalayim, logo, justamente na cidade de Yerushalayim. Então, depois da brachá dos tzadikim, vem a brachá de Yerushalayim, shenemar, shalu, shalom Yerushalayim, e shalu havaich. Daqui a gente vê que os tzadikim, eles vão ser chamados, reconhecidos em Yerushalayim. Vekivan nivnet Yerushalayim, e depois que a cidade de Yerushalayim for construída, David, vai vir David Amelech. Então, a gente vem, faz logo depois da brachá de Bonei Yerushalayim, a brachá de Etzemach David Avdecha Mehirat Atzmiach, que é a vinda de Malchut David. Sheneemar, Daf Yudchet Amud Aleph agora, Achar Yashuvu Bnei Israel, Uvikshu et Hashem Elokehem, quando Bnei Israel voltarem e procurarem a Kadosh Baruch Hu, é a volta para Yerushalayim, Vet David Malkam, vão chegar a pedir David Amelech. Vekivan Sheba David, Bata Tfilah. E depois que vem David Amelech, quando David Amelech vem, volta a Tfilah, certo? Volta a força da Tfilah de David Amelech. Sheneimar, Vaviotim el Harkoti, Vesimachtim bevei Tefilati. Certo? A volta para Harkoti, a volta para Yerushalayim, junto com David Amelech. Depois vem Beit Tefilati. Vekivan Sheba Tfilah, quando chegar a Tfilah, que a Tfilah é feita no Beit HaMikdash, certo? Então, a brachá de Shomei Tefillah, que veio depois, ela é conectada com a Tfilah feita no Beit HaMikdash. Depois que volta a Tfilah, vem a Avodá no Beit HaMikdash. Por isso, depois da brachá de Shomei Tfilah, vem a brachá de Yetzei Hashem Elokeinu, Be'amecha Yisrael, que está falando sobre a Avodá no Beit HaMikdash. Shenemar, Oloteem vezivreihem leratzon hamizbechi. A continuação do Pasuk, certo? Ve'aviotem el-Harkoti, a volta para Yerushalayim com David Amelech. Depois vem Beit Filati, que é o Beit HaMikdash. Depois vem os Korbanot, lá, Zvachim, no Mizbeach. Vekivan sheba avodá, ba'atodá. Depois que tiverem os korbanot, um dos korbanot que voltam, que é um dos principais korbanot, é o korban ligado a todá, ao agradecimento. As pessoas vêm, fazem korbanot agradecendo a Kadosh Baruch Hu por ser salvos ou por qualquer outro motivo. Sheneemar, zoveach todá yechabdeneni. Por isso, logo depois da brachá de Yetzé, vem o modim. Pergunta a Gemara, Omar, o lomar birkat kohanim achar odá, porque o Birkat Kohanim vem justamente aqui. Porque o Birkat Kohanim é feito logo depois do Modim. Derti vaisar, porque está dizendo no Pasuk, vaisar Aaron et yadav el ha'am, vaivarchem ve'ered me'asot ha'chatat ve'olah ve'ashlamim. Está dizendo no Pasuk que Aaron a Cohen, o Aaron, certo? O irmão de Moshe Rabbeinu, ele levantava as mãos para dar brachá para o povo e desceu do Mizbeach depois de ter feito os korbanot. Então, depois de fazer os korbanot, ele descia e dava brachá para o povo. Eima kodem avodá, porque a priori no Pasuk está escrito que Aaron ele dava brachá e depois está escrito dos korbanot, chatat, olá e shlamim. Então, a priori, Birkat Kohanim, que é a brachá de Aaron a Cohen, deveria ser antes da avodá, antes da brachá de Yetzé. Fala Gemara que não. Losar kadatach dertiv, vayeret me'asot chatat, vegomer. Miktiv lasot, me'asot ktiv. Está escrito que ele desceu de ter feito korban chatat ou lá shlamim, ou seja, ele já fez os korbanot. Então ele dá a brachá e depois ele desce dos korbanot que ele fez antes da brachá, certo? Essa é a explicação do Pasuk na linguagem. Então primeiro vem os korbanot e depois Aaron a Cohen dava a brachá para os kohanim. Por isso a gente faz primeiro o Yetzé, modim, que é um tipo de odá, é um tipo de agradecimento, e depois a gente faz o Birkat Kohanim. Pergunta Gemara, velimra achar avodá. Então vamos colocar o Birkat Kohanim depois do Yetzé. Ou seja, a gente vai fazer a brachá de Yetzé, vai acabar a brachá, machazir shechinaton etzion, e antes de falar modim, antes de falar
do agradecimento, que é ligado com o Korban de Todá, a gente deveria fazer o Birkat Kohanim. Porque o Birkat Kohanim vem depois do Modim. A priori, logo depois dos Korbanot, da Avodá do Beit HaMikdash, a Brachá de Retzeh, teria que vir Birkat Kohanim. Fala Gemara, Dertiv, fala Gemara, Lo Sal Kadatach. Não, por quê? Dertiv Zoveach Todá. Está escrito, a gente tem 2 psukim agora, então. Um pasuk fala que Aaron Cohen dava uma brachá para todo mundo depois dos korbanot. Outra brachá fala que depois dos korbanot vem o principal korban, que é o korban todá, é o agradecimento. Então a gente precisa escolher um dos 2. E a gente escolheu para colocar depois do retzeh, depois dos korbanot, o modim, que é ligado com o korban todá. Agora pergunta a Gemara, mai chazi de samach ai, samuch ai, por que você escolheu esse? A priori, tem 2 psukim. Um fala que o Modim tem que vir depois do Retzeh. E um fala que Birkat Kohanim tem que vir depois do Retzeh. Porque a gente escolheu o Modim e não Birkat Kohanim. Fala Gemara, mistabra, a lógica colocou a gente nesse caminho. Por quê? Avodá, veodá, hadamil tá aí. Os Korbanot e o Korban Todá é uma coisa só. Então, o Modim, ele tem que estar conectado com a Brachá de Retzeh. A Brachá de Retzeh fala de Korbanot em geral. Modim é um tipo de agradecimento feito por um dos tipos de Korbanot. Então, está conectado. Então, a gente colocou para depois Birkat Kohanim. Umar Olomar, Sim Shalom, Achar Birkat Kohanim. Porque a gente faz a brachá de Sim Shalom depois de Birkat Kohanim. Dertiv, que está escrito no Pasuk, Vesamot Shemei Bnei Israel, Vani Avarechem. Os Kohanim, eles vão colocar o nome sobre Bnei Israel, quer dizer, os Kohanim vão dar a brachá deles para o povo judeu, e a Kadosh Baruch Hu vai fazer com que essa brachá funcione. Certo? A brachá, os Kohanim, quando eles levantam as mãos, eles falam Varechá, Hashem Veishmerecha, toda a brachá dos Kohanim, quem está dando a brachá, na verdade, é a Kadosh Baruch Hu através dos Kohanim. Vani Avarechem. E qual a brachá de Kadosh Baruch Hu? E a brachá de Hashem, a principal brachá que a Kadosh Baruch Hu dá para a pessoa é Shalom. É justamente a paz. Shneimar, Hashem Mevarech et Amo Bashalom. Por isso vem justamente a brachá de Sim Shalom, depois de Birkat Kohanim. Certo? Então, aqui a gente viu toda a ordem das brachot, de onde foi tirado cada uma dessas brachot e por que elas seguem justamente essa ordem. Pergunta a Gemara, agora o que eu falei antes, comentei antes, a Gemara pergunta agora, Vechim me'achar de me'a vesim zkenim u'me'em kama nevim tiknu tefilá la seder, Shimon ha'pakuli ma'yesdir. Se foram os 120 zkenim anciãos, na época do começo do segundo Beit HaMikdash, Anshei Knesset Agdolá, eles decretaram a tefilá, a amidá, na ordem. Por que Shimon HaPakuli? Por que está escrito que Shimon HaPakuli que organizou a Amidá? Responde a Gemara, Shchachum, Vechazar, Vesidrum. Foi esquecido. Esqueceram exatamente a ordem, certo? Na época não tinha Sidur, não estava tudo escrito. Então a ordem foi esquecida. E aí teve que vir Shimon HaPakuli e colocar a ordem de novo. Mas ele colocou a mesma ordem. Mikan ve'elach, a partir de então, Asur lesaper beshivcho shel HaKadosh Baruch Hu. A partir de então, a pessoa não pode criar uma tefilá própria louvando o HaKadosh Baruch Hu. Dama Rabi Elazar, da onde a gente sabe isso? Do que falou Rabi Elazar. Mas o que significa o pasuk? Mi malel gvurot Hashem yashmiya kol teilato. Quem vai falar as gvurot de Hashem? Quem vai falar a força, a capacidade de HaKadosh Baruch Hu? Yashmiya kol teilato, e vai contar toda a beleza, toda a capacidade que ele tem. A drashá do pasuk diz o seguinte, Lemina ele malel gvurot Hashem. Quem é aquele que pode vir e falar, expressar as gvurot de HaKadosh Baruch Hu, a força dele? Só se for conseguir falar tudo. Então, já que hoje a gente não tem como falar tudo, certo? Porque tudo que você falar é limitado, quando você está falando sobre HaKadosh Baruch Hu, que é ilimitado, você não tem como falar tudo possível, por isso não se pode acrescentar brachot na Amidah. O que os profetas colocaram, a gente faz, mas mais que isso, não tem como. Amar Rabba bar Yochanan, Amar Rabbi Yochanan, Amesaper beshivcho shel HaKadosh Baruch Hu yoter midai, nekar min haolam. Quem começa a falar demais dos shvachim, dos louvores de HaKadosh Baruch Hu, ele é arrancado do mundo. Porque quando você tenta falar demais, se você tivesse um limite, então estaria bom. Mas na hora que você parar, você fala o quê? É só isso? Não tem mais? HaKadosh Baruch Hu não tem mais que isso. Então não deve se falar demais, só ficar com o que os profetas decretaram para a gente. Shenemar eisupar lo ki adaber imamar ish ki ivula. Certo? A gente vê aqui no pasuk que aquele que tentar lesaper, falar tudo o que você tem a dizer sobre a HaKadosh Baruch Hu, ele, já que ele não vai conseguir chegar até o fim, que ivula, ele vai ser engolido, quer dizer, ele é arrancado do mundo. Darash Rabi Udeish Kfar Gvuria.
Ve'amri laish kfar gibor chayil. Assim falou Rabi Yehuda. Mai dechtiv, o que significa o pasuk? Lecha dumia teila. Para Kadosh Baruch Hu, o silêncio é um louvor. Sama dekula mastuka. O maior louvor que a pessoa pode falar para Kadosh Baruch Hu é ficar quieto, certo? Porque tudo que você for falar, limita. Então, o maior louvor é não falar nada. Que a Tardim amar aure marava milá besela mistuka betrei. Quando Ravdimi veio de Eretz Israel para Bavel, ele falou em Eretz Israel tem o seguinte ditado, milá besela mistuka betrei. A milá, a palavra, vale um sela, é um tipo de moeda, e o silêncio vale 2, certo? O silêncio vale mais do que a palavra. Ponto. Fala Agmará o seguinte, aqui entre os 2 pontinhos tem um pedacinho da Mishnah. Kral pelo yatzah. Na Mishnah foi falado que quem lê a Megillah de cor, quem conta toda a história da Megillah de cor, não cumpriu a mitzvah. Ela tem que ser lida de um pergaminho, de um livro. Minala, de onde a Mishnah sabe isso? Amarava atis hirá. Aprende de uma gzerá shavá. Gzerá shavá é quando eu pego duas palavras idênticas, iguais, que aparecem em 2 psukim, não precisa ser idêntica, pode ser a mesma ideia, que aparecem em 2 psukim, e eu conecto uma com a outra, e eu aprendo de um pasuk para o outro. Então, fala o seguinte, olha, tem uma gzerá shavá, ktivach, está escrito aqui em Megilat Esther, ve'amim ele nizkarim, que os dias da Megillah têm que ser lembrados. O ktivá também está escrito com relação à guerra com Amalek, está escrito no pasuk, katav zot zikaron basefer. Então, a gente vê que tem a palavra, o verbo nizkarim na Megillah, e o verbo zikaron no pasuk em Shmot, com relação a Amalek. E lá está escrito basefer, malehalan basefer, do mesmo jeito que no pasuk em Shmot está escrito basefer, afkan basefer. Aqui também tem que ser no livro, certo? Porque quando a Torá fala de zhirá, em um lugar a Torá explicou que toda zhirá, toda lembrança tem que ser basefer, a gente vai puxar isso para zhirá da história de Megilat Esther. Do mesmo jeito que aqui é com livro, assim também Megilat Esther é com livro. Pergunta Agmará, o Mimai, quem disse? O Mimai da zhirá kriai dilma yud be'alma. Fala Agmará, olha, aqui que está escrito o pasuk, tav zot zikaron basefer, escreva isso num livro, essa lembrança num livro. Quem disse que realmente você tem que ler do livro a história, a guerra contra Amalek? Certo? Tem uma mitzvah da Torá também de ler a guerra contra Amalek. Agora, quem disse que esse Ktav Zot Zikaron na Sefer é uma mitzvah de ler a história? Talvez na Torá tem que escrever a guerra contra Amalek, mas a gente pode só lembrar. Yun Be'alma, você tem que lembrar a história no pensamento. Quem disse que tem que ser realmente lido? Você quer aprender de um para o outro, do mesmo jeito que a Megillah tem que ser lida, aqui também tem que ser lido, do mesmo jeito que aqui é com um livro, aqui também é com um livro. Quem disse, talvez essa história de Amalek, de lembrar, é só realmente lembrar no pensamento. Fala, não tem como falar isso. Por quê? Dertiv está escrito no Pasuk, Zachor. Zachor et asher asa lecha Amalek, certo? Está escrito no Pasuk. Tem que lembrar o que Amalek fez com o povo judeu. Yachod balev, será que é suficiente lembrar no coração? Não preciso ler, certo? Eu não preciso ouvir a parashá da Torá. Será que é suficiente somente lembrar? Sheomer lotishkach, arei tem um outro passo que fala não esqueça. Arei shrechat alev amur. O passo já falou não esqueça. Não esqueça é no coração. Amani mekayem zachor vapé. Então a palavra zachor vem falar que eu preciso lembrar isso oralmente, que precisa ser falado, precisa ser lido. Então tem 2 psukim. Um passo que fala lembre e o outro fala não esqueça. Agora, se fosse só lembrar no pensamento, é suficiente falar não esqueça. Se eu não esqueci, eu lembrei, eu pensei nisso, é suficiente. Então, por que tem um passo que fala zachor, lembre? Então, esse lembre, aparentemente, não é só no coração, não é só no pensamento, é lembrar oralmente, é falar toda a história, é ler a parashá de Amalek. Então, do mesmo jeito que a parashá de Amalek está escrito Zikaron Basefer, que a lembrança tem que ser lida de um livro, assim também a Megillah, que está escrito Nizkarim, esse Zikaron, essa lembrança da história da Megilat Esther, tem que ser feita também de um livro. Então, escolha pessoal, paramos por aqui. Shabbat shalom.